a promoção pela dor, mas na verdade vai ser uma abordagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. E aí nós iremos trazer alguns itens, algumas considerações que nos interessam profundamente. O primeiro ponto, como nesse capítulo, do capítulo 5 das Bem-aventuranças, como é que o Cristo nos convida, nos ensina a trabalhar esse capítulo tão importante das nossas vidas, né? A dor. Como é que nós iremos nos promover no sentido de evoluir? E aí há um questionamento muito importante. Como as aflições podem nos traduzir um sentimento que ainda podemos ter alegria ao experimentar? Vamos ver como Jesus traz essa abordagem para nós e nós não podemos esquecer. Está em Jó, no capítulo 10, né, até o versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha só a importância, já nesse capítulo, desse versículo, se alguém entrar. Porque muitas vezes nós estamos na porta, aqui nós estamos falando da porta espiritual. Todos esses ensinos vai nos remeter a um aprofundamento espiritual e moral das questões que iremos trazer aqui nesta manhã. Mas literalmente, quantas vezes, até na porta física, nós paramos adiante de uma porta e ali resolvemos não adentrar. Seja quais os motivos. Às vezes porque não conhecemos quem está do outro lado. Ficamos receosos diante de um convite de alguém que nós não conhecemos. E muitas vezes nos detemos ali parados, estagnados por dias e horas. Por isso pode ser em relação a uma amizade, a um convite também para conhecimentos, filosofia, da história, no sentido da humanidade. E quantas vezes esse convite em forma de trabalho requer de nós também essa expectativa. Porque eu não conheço, eu não me coloco, não me abro para as questões. Esse é o primeiro ponto. E obviamente devemos ter cuidado, porque nós não sabemos quem está do outro lado, o que ele pode nos oferecer ou o que ele pode nos afetar. Se formos aí, e se for um estranho que quer nos fazer mal, por exemplo. Mas nesta questão em particular, que a porta, sem dúvida, a porta é o Cristo. Mas qual é a chave que abre para podermos adentrar, para conhecer os ensinos de Jesus? E aí veio Allan Kardec, veio o Espiritismo, que vai abrir. O Espiritismo é a chave. Por quê? Porque traz o entendimento, a compreensão de que nós necessitamos. E aí... Oxe, eu passei... Oi, gatinho, desculpa. Ah, tá. Essa é a questão que vamos tratar agora. Então, ele nos fala aqui nesse primeiro ponto, no capítulo 5, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aqui essa consideração que devemos considerar-nos felizes. Olha só, o primeiro ponto, para quem não ainda está familiarizado, compreendido da totalidade da proposta do Evangelho, vai colocar-se assim: mas como eu vou me considerar feliz por sofrer? Imagina! Quando nós estamos no ponto do sofrimento, nós ficamos entristecidos, preocupados, ficamos alegres, sorrindo o tempo todo? Não. Mas nós estávamos falando que a proposta é espiritual. Temos que tirar toda a alegoria da letra, do verbo que está sendo colocada, e traduzir isso espiritualmente. Então, como eu vou me considerar feliz diante do que eu estou passando? Porque eu vou compreender as causas. É a mesma coisa de irmos ao médico. O médico faz todos os exames e nós saímos de lá sem um diagnóstico muitas vezes. Pergunta: o que é que você tem? Ele falou tudo, deu toda a medicação e às vezes nós saímos sem compreender realmente o que é que eu tenho, né? Mas nesse aspecto aqui, que é espiritual,
nós vamos considerar essa felicidade porque nós vamos conhecer. Se não, como ele coloca nessas faltas, se não nessa vida, forem vidas passadas. Em outras existências que eu tive, aonde sofri, e nós vamos ver que a dor é uma escolha, mas o sofrimento é opcional. Cada um sofre de acordo com aquilo que entende, que sente. Que às vezes, o que é uma dor de cabeça para mim, que não me empata de ir trabalhar, de fazer algo, até mesmo de atender um telefone, até mesmo de dar atenção ao filho, até mesmo de me cuidar da minha higiene, digamos assim, mas para alguns, a dor de cabeça ninguém pode nem mover, não pode nem sair do lugar. Então é particular, é singular de cada um, porque cada um escolhe, né, um caminho para ser feito. Outros vão tomar uma medicação, vai esperar alguns minutos, vai estar bem. Outros podem ficar dias acamados, a depender da atitude que nós estamos tendo diante da dor. Isso é fundamental. Por isso, escolher dentro dessas considerações a compreensão para entender e continuar no curso da felicidade, no curso, porque ainda não somos perfeitos, ainda não estamos dentro dessa perfeição. Podemos adoecer? Claro. Mundo de provas e expiações ainda, nós estamos fazendo a depuração de todas as nossas mazelas morais e espirituais, de consequências físicas, sim. Então, se eu encontro situações de dor que nessa vida se apresenta, e muitas vezes isso já foi gerado lá no passado, lei de causa e efeito, vou colher agora, porque agora eu já compreendo. E a promoção vem daí, compreensão de saber aquilo que se sente, aquilo que se sabe que lhe dói. Isso lhe acalma. Isso traz uma harmonização e nos coloca proativo na vida para ir nas raízes das existências das dores e ali fazer o seu trabalho. E que não é tão somente questão da medicina, da patologia física daquele momento que nós vamos erradicar tomando as medicações necessárias, que devemos ir ao médico, sim, claro. Seguir as orientações médicas, sim. Mas as raízes das dificuldades, dos problemas, das dores que se repetem, não estão somente no físico, foram implantadas lá no espírito, no perispírito. Então, se eu compreendo essas dificuldades de hoje, me tomo na consideração de ser feliz por saber. E só saber adianta? Resolve? Não. Porque saber é o primeiro passo do conhecimento. E depois que você sabe o que você tem, da onde veio, como começou, o que vamos fazer? Aí é que vai vir as orientações do Evangelho. Que muitas vezes não é questão de aprender somente a suportar as dores, que cada um pode muito bem suportar, mas pacientemente na terra. E para aqueles mais apressados diante das causas das dores mais profundas, digamos assim, que a paciência é o requisito fundamental para podermos ter o tempo para o trabalho, para meditar sobre essas questões, pacientemente, amorosamente, com dedicação e amor e respeito a si próprio diante da dor. Então, ela se reverte em uma escola de um aprendizado que vai nos conduzindo a uma compreensão mais profunda, maior, acerca do que nós precisamos resolver naquele momento. Então, ele fala que não basta só suportar, mas pacientemente. Por quê? Porque é uma virtude. Imagine a gente suportando uma dor que está doendo muito e que não tem por hora, por onde fazer cessar. E essas dores não são somente as físicas, que isso até é paliativo muitas vezes, é resolvido. Mas as dores morais, por exemplo. As dores espirituais. Que são questões que precisam ser meditadas e aprofundadas em nós. Então, pacientemente, essa virtude que vai alargando o horizonte da compreensão, fazendo e trabalhando nesse curso que se pode, como o Evangelho nos convida a realizar esse trabalho. Vai desenvolvendo em nós uma resistência espiritual e moral para lidar com as circunstâncias que por hora não tem como ser modificada. E cada um de nós sabemos, né? Então, ele fala que suportar pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura.
Porque eu já desenvolvi uma virtude que é capaz de superar, de suplantar o tempo, as estações, as dificuldades, os obstáculos. Nada me esmorece, nada me traz desânimo diante daquilo que eu tenho que superar. Então é um trabalho, né, para que possamos realizar. E o Evangelho é que vai nos trazer todo esse manancial de proposta de trabalho interior, para nos poupar lá na frente, na vida futura, porque se eu aprendo pacientemente as lições do presente, no futuro eu já estou, né, realizado com aquilo que eu aprendi, já está sedimentado. Então, é nessa proposta, nesse caminho que o Evangelho nos convida a trilhar. Ele não somente retira, porque a criatura, nós queremos assim, Pai, tira logo essa dor de mim. Vamos pedir? Vamos pedir, claro que vamos pedir a Deus, nosso Pai, para retirar as nossas dores, para nos curar. E aí o Pai, devemos pedir, mas o Pai, pacientemente, amorosamente, Ele nos dá esse tempo. E às vezes não acontece como nós queremos. Precisamos, né, alargar essa compreensão e aprender a fazer essa leitura divina, dessa proposta divina que Deus tem para nós. Porque o mal é o remédio, como está no Evangelho. Porque se a cura chegasse agora, talvez o que eu poderia ter aprendido com aquela dor daquele momento ficou para trás e despercebidamente eu deixei de aprender. Como nós, todos nós, o planeta, o mundo está aprendendo nesse exato momento, como nós estamos aqui hoje. Passando por essa pandemia, para muitos está sendo um sacrifício, para muitos está sendo uma dor extrema. Tem gente em depressão, tem gente passando por dificuldades, não só materiais, mas morais e espirituais. Tem gente revoltada, tem gente que já praticou suicídio, tem gente que... Foram coisas e coisas acontecendo, por não compreender o momento que estamos passando. Esse processo dessa transição moral que estamos fazendo todos nós. Então, aprender a trabalhar nesse curso diante essa pandemia, as circunstâncias, se adaptando a uma nova realidade pacientemente, confiando e acreditando em um futuro melhor. É estarmos agora nos preparando para o porvir do logo mais, né? Então, essa é a beleza do Evangelho que ele nos convida a compreender. Então, a promoção pela dor... Oxe, eu estou passando, acho que é errado, desculpa. Então, ele, além de nos alargar na compreensão dessa virtude, ele fala que a virtude esquecida e pouco trabalhada, a resignação, é a base para a nossa paz com Deus. Estarmos resignados diante das causas que ainda não temos como fazer diferente por hora. Podemos, diante das escolhas, até fazer, mas não devemos, porque é um aspecto moral, né? Então, aqui ele vai dizer, diante dessa pandemia, diante dessa circunstância, diante da dor que atravesso, estar resignado é muito importante, porque é uma base de paz, que é diferente de estar resignado do conformismo, que é outra coisa. A resignação é uma atividade da compreensão que é onde ficamos resignados na alma diante das considerações da dor e do sofrimento, por exemplo. Diante de uma separação, diante de uma perda, né, de um desencarne de um ente querido, por exemplo. Diante de um irmão nosso que está ao nosso lado, padecendo de dor e sofrimento, ficamos dentro dessa base resignado, mas fortalecido na fé. Então, a criatura sente uma paz que se instala e ela é a base para suportar, digamos assim, o porvir da circunstância comigo e com os demais que se apresentam à minha volta. Porque é a base que dá sustentação. Ao fazermos uma casa, temos que aí fazer uma base de preparação para depois instalar as paredes, enfim. Se a base não for bem preparada, tudo que fizermos depois dessa base pode vir desmoronar. A gente tem visto isso aí, quando a situação é de péssima qualidade de material, é feito de qualquer forma, né? De qualquer jeito.
Então, nós cristãos não podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. É uma base que se fortalece, é uma base robusta, e a codificação é essa base que dá sustentação para a elevação do que nós queremos colocar ali envolvido em tudo o quanto construirmos. Se essa construção sedimentada na paz, ela vive em mim, pode ter pandemia, trovoada, trovão, não é que nós vamos ficar sem medo de certas coisas e temerosos, receosos, precavidos, não é. Não é nesse sentido que nós estamos colocando. Ah, eu sou destemido, eu tenho uma base, eu vou enfrentar o furacão, eu vou enfrentar de peito aberto a pandemia sem me precaver, sem me cuidar. Não é isso que ele está dizendo. Nós temos que instalar uma base de harmonia para que o pânico, o medo, as incertezas, as tristezas, depressões não se instalem no nosso mundo íntimo. É estar confiando naquilo que se tem porque foi implantado. E não foi por qualquer coisa, de qualquer forma. Foi pelo evangelho dos ensinos de Jesus. É ele que vive dentro de mim. É ele que me dá essa certeza de paz e de amor. O furacão está lá fora e a paz está aqui. Eu vos dou a minha paz. E nós? Cristo disse isso a nós. E nós? Então aqui está resignado nesse sentido. É a base para a nossa paz com Deus. Porque primeiro tem que ser feita a vontade dele. Já está ficando claro. É a vontade dele e não a nossa. Então eu tenho que me acalmar. Eu não posso ir fazer diferente. Eu tenho que me acalmar. Porque tudo quanto acontece está sob o comando do Criador. Primeiro ponto. É Deus nas nossas vidas. É Ele que está dirigindo tudo. Essa nau, essa grande embarcação, o condutor, o nosso governador do nosso planeta, Jesus, Ele está guiando, conduzindo. E graças a Deus. Porque então, se fosse pela nossa conta, estaríamos, naufragados. Então, o Cristo é que nos dá essa base também. Então, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, precisamos ter aqui um consentimento de uma razão raciocinada, aquela fé raciocinada, que eu acredito não porque todo mundo está dizendo e fazendo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acredito, porque eu sinto dentro de mim. Então, essa resignação é o consentimento do coração, é aquilo que eu sei. Por quê? Porque eu sinto, o coração sente. Há uma conexão de certeza. Que às vezes nós pensamos em algo, mas aquilo não coloca como sentimento de verdade em nós. Isso aí é para a gente poder assimilar essa obediência. É aquilo que eu penso, porque eu aceito dentro de mim. Aí sim. Porque muitas vezes podemos até consentir diante dos outras coisas que fazemos, mas não sentimos como verdade dentro de nós. Então, essa obediência, que é o consentimento, é o acasalamento que eu preciso fazer de acordo. É o que o Evangelho nos diz o tempo todo. Pensa e age em conformidade. Era isso que o Cristo dizia. Pensa e age em conformidade. Pensar, agir é ação diante daquilo que nós queremos que aconteça. Se eu penso uma coisa e faço outra, não vai dar certo, né? Precisamos haver uma comunhão de verdade única estabelecida. Porque se aqui está verdade e aqui está mentira, não vai adiantar. Podemos passar até despercebido, mas lá na frente nós vamos, ficar preocupados, vamos poder encarar situações que vai nos enfraquecer moralmente. Eu falo e às vezes estou pensando outra coisa. Aí é o contrário. Falo, lindo, maravilhoso. E aqui no pensamento a coisa está terrível. Não há uma conjunção de verdade. Essa obediência não é a parte externa, às pessoas somente que devemos respeito, mas primeiramente ao Criador. Esse é o ponto da obediência espiritual que devemos ter diante das circunstâncias que se apresentam para podermos desenvolver essa base, saudável em nós. Então aqui, André Luiz, na Agenda Cristã, ele diz que a rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. Bem poético, bem,
traduz a nós essa leveza, mas acima de tudo uma verdade forte, impactante, que mostra pra gente que aquela resignação tem o poder de amenizar o impacto causado pelo sofrimento. Então, um errinho ali, desculpe. Então, é isso que a resignação vai fazer. Ela vai diminuir o impacto, porque ela tem base. É igual uma casa. Lembra da casa dos 3 porquinhos? O primeiro fez aquela casa na pressa, que nada, eu tenho praia para ir ainda, vamos fazer só de, né, daquele, com os de areia, aí veio aquele ventania forte, soprou. O segundo fez uma casinha mais ou menos, de palha aqui, aí veio aquele vento, e o outro ficou preocupado no sentido de fortalecer as bases, e fez. O vento veio, não tirou nada, ele ficou abrigado, sã e salvo. Então, é para isso que devemos nos preparar. Né? Que a resignação tem o poder de amenizar o impacto. Não é que vai nos tirar totalmente do olho do furacão da dor, que se isso é de provas, de expiações, se é de lei de causa e efeito, vai vir. Porque a lei precisa se cumprir. Mas ao nos encontrar, vai ser amenizado o impacto que encontra em nós um terreno já bem preparado, fortalecido na fé, na resignação diante das causas que não tem como mudar. Nós encontramos força, perece a matéria e salva-se o espírito, que é isso que nos importa, na verdade, porque ninguém veio para ser a semente que não vai perecer no sentido físico, né? Então, é nesse ponto. Então, a resignação implícita nas bem-aventuranças de Jesus e mais esclarecida pelo Espiritismo, que não está em desacordo com as definições acima. É como Jesus veio, ele não veio delegar as leis de Moisés, ele veio dar cumprimento. Ele veio dar compreensão, porque se antes a gente não tinha a compreensão dessas leis morais. E com o Espiritismo, nós estamos tendo essa oportunidade de compreender essas leis e as suas definições. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus. Eu achei muito interessante e até sublinhei, porque quando a criatura submete-se a algo, que ela se dobra, não é físico, não é na humilhação, eu tenho que ir, eu não tem jeito, essa voluntário do coração. É onde a mente que pensa, que decide, de acordo com o seu sentimento, se coloca voluntariamente dentro da proposta para cumprir a lei. Não precisa ninguém nem falar. Cai-lhe como um dever realizar. Não precisa o pai, criador, porque o pai não vai nos chamar a atenção. Não precisa que o outro nos aponte e fale, você não sabe que isso aí é contra a lei? E mesmo assim, né, fazemos coisas equivocadas. Então, estar resignado diante desses fatos é submeter voluntariamente. Seja a vontade sua, Senhor. Na oração nós temos que seja a vontade de Deus e não a minha. O Cristo falou, diante do cálice amargo, traduzindo, porque ele sabia que ele ia ser traído pelos apóstolos. Um negou 3 vezes, né? O outro o vendeu por 30 moedas e ele sabia que ia ser crucificado. E diante daquele cálice, simbolicamente, ao tomar, ele falou, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, quer dizer, a dor, o sofrimento. Se puderes, mas se não, cumpra-se a tua vontade. Ele não se rebelou. Ele se colocou e se submeteu à vontade de Deus. E nós? Né? Caiu um pingo de chuva, estragou toda a chapinha. A gente aqui não vai ficar muito bonita na foto. Aí a gente, porque essa chuva, meu cabelo, acabei de... Por coisas pequenas, que não vai acrescentar em nada. Então, nesse aspecto, estarmos submetendo voluntariamente, né? Entendendo a proposta, que é melhor para mim, né? Por reconhecer que sendo ele, Deus, né? O absoluto na perfeição, causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade. Então, para podermos concluir nesse texto aqui, obedecendo essas leis, porque reconhecemos que Deus é único, é soberano,
a tudo e a todos. É um Pai amoroso, bom e justo. E as suas leis é a sua maior justiça. Porque são sábias, elas são imutáveis. Ela não age em detrimento de A a de B, por ser esse ou aquele, não. É para todos. É para todos. E vai nos levar à felicidade. Isso é uma justiça de amor, né? Então, mas, continuando ainda dentro das bases, mas a resignação não é possível sem uma fé sólida e esclarecida. E ao meu entendimento, o Espiritismo nos traz todo esse entendimento. Ele é a chave. O que não sabíamos antes por não compreender, né, tirar toda a alegoria daquelas letras, das parábolas e traduzir com esse sentimento da compreensão à luz da doutrina espírita, que é a chave que vai esclarecendo amorosamente, sem julgar, sem condenar, sem criticar a nada e nem ninguém. E tampouco forçar ninguém, como uma camisa de força, a praticar todos os conceitos dessas leis, porque assim está escrito. Não se coloca camisa de força e não traz obrigação a ninguém a acreditar e a vivenciar o Evangelho. É livre. A espiritualidade, Deus nos coloca como seres livres para receber, não pela imposição, que já tivemos ontem, lá atrás, Moisés e suas leis. Não matarás, não roubarás, não praticarás isso. Não, tinha que ser na obrigatoriedade. Hoje é pelos conceitos do coração. Então o Evangelho, ele é explanado livremente, sem imposição, porque senão não funciona. A gente ser obrigado, vamos criar compreensão para abarcar, para aceitar, acomodar essas lições em nós, né? Então ele fala que essa é uma das muitas contribuições da doutrina espírita. Além de esclarecer consolando e consolar esclarecendo. Ela nos ensina a voltar os olhos para o futuro, acalentando-nos com as bênçãos da esperança na vida futura. E a vida espiritual, ela é a nossa herança divina, né? Então, além de fazer toda essa contribuição de compreensão, de entendimento, porque à medida que a gente vai percebendo que a gente está caindo a ficha, que está entendendo o que o Evangelho está fazendo, a gente já começa a fazer de uma forma natural, né? De uma forma espontânea. Isso aí vai ficando sedimentado no espírito. E a criatura, pelo movimento do hábito do fazer, o exercício de fazer, da repetição do que se faz, e não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é conforme Deus manda, conforme Deus nos ensina, conforme Jesus exemplificou. De tanto fazer o mesmo caminho, nós iremos aprendendo. O que antes me era estranho, hoje me passa a ser natural. E ali passamos a exercer a vontade do Criador. Ao mesmo tempo, nós estamos acolhendo e consolando as nossas próprias dores. Antes a gente estava lá esperneando, chorando, e ali, sabe? E hoje não, a gente está calma, vai passar, tenha paciência, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos ter confiança. Vamos tomar esse remédio, vamos no médico A, no médico B, não importa. Eu começo a me consolar. Tenha calma, vai passar, espera só um pouquinho, né? Vai melhorar. Uma ideia, vou ligar para um amigo. Nós já passamos, né? Não só recebendo a compreensão do que antes não sabíamos e passamos a saber, que isso é fundamental. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que quando nós não conhecemos algo, ou nenhuma questão, nenhuma frase, ou não temos nenhum conhecimento acerca filosófico ou doutrinário da doutrina espírita ou de cunho religioso, enquanto a gente não sabe é uma coisa, mas depois que toma conhecimento, passa a ser outra. Não dá mais para dizer, não sabia que era assim, né? Antes não, mas agora que nós já sabemos, nós temos que nos valer da nossa inteligência e colocar a serviço do que eu já sei, da forma, porque eu já aprendi da forma correta. Então, se eu teimo fazer de forma contrária, eu só não vou ressignificar o esclarecimento que eu recebi, que isso é muito importante, a responsabilidade, mas tampouco vou aprender a me consolar, né, e a consolar os outros também, porque eu vou estar fazendo de uma forma equivocada. Então, aqui, ele nos ensina a voltar os olhos para esse futuro que eu estou querendo me tornar
um ser melhor amanhã. Não adianta somente saber. Isso é bom, é o primeiro ponto. Mas se a gente deixar de colocar em prática e de exercitar, nós não vamos aprender. Porque somente a prática, o exercício edifica o aprendizado daquilo que já sabemos. E vai nos promover para um futuro. O que antes doía o corpo inteiro, amanhã pode doer somente a unha. Não é melhor? Porque eu já fiz um trabalho comigo mesmo. Então, a dor nos promove através dessa compreensão do consolo que o Espiritismo nos ensina a praticar em nós e no nosso próximo, trazendo esperança em um futuro melhor. Então, meu futuro, nosso futuro, amanhã será o quê? Espírito em progresso, porque nós estamos trabalhando com as nossas almas, com as nossas dificuldades. Pois nós temos a herança divina, somos seres eternos, criados por Deus, filho de Deus, e a nossa paternidade divina, então somos divinos, né? Embora possamos sentir a dor e não sofrer, que é o que muitos acontece com muitas pessoas. Os termos são, na maioria das vezes, interpretados como sinônimo, né? Mas quais são os tipos de dor que, de acordo com a doutrina espírita, o ser está sujeito? A dor expiação, né? É o que falávamos há pouco. Também temos a dor auxílio, que é aquela que mesmo diante da dor ela se promove, é um auxílio, é um bem maior para a criatura ainda, né? E a dor evolução, que é aquela que vai se dar no futuro, porque somos seres eternos e vamos continuar sempre evoluindo, né? E aqui vamos ver um pouquinho como o Espiritismo nos fala da dor expiação. Os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, são os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual. São os nossos atrasos, os nossos equívocos, né? Que nós trazemos de outras vidas ou que adquirimos nessa existência também. Tal condição anômala é o responsável pelo desencadeamento da criatura encarnada de manifestações degenerativas do organismo físico. Então, de tal deformidade, de tal irresponsabilidade da forma que muitas vezes estamos vivendo, trazemos, né, para essa existência ainda malformações congênitas, etc., tanto quanto de perturbações mentais também. Então, ao mesclar a crise de intenso remorso, como depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. Então, muitas dessas dores e expiações que estamos passando, né, nesse momento, nessa encarnação, então estão dizendo respeito a situações de que já vivíamos no passado. Situações que já estavam sendo desenvolvidas dos nossos erros, dos nossos enganos. E como eu me torno feliz ao saber que ontem, como eu estava, como eu estou agora. Agora o futuro vai depender de mim, a me fazer diferente, a mudar o roteiro dessa evolução, a mudar todas as situações equivocadas que eu já fiz ontem e que ainda porventura posso estar fazendo hoje. Então, esses erros que são todas essas consequências, nós já vimos tudo isso. Se não experimentamos muitas vezes em nós uma dessas mazelas, já sabemos de algum familiar, de algum amigo que esteja passando por uma dificuldade como essa. Então, situações que muitas vezes não se apresentam em nós, também pode estar apresentando no nosso irmão, que serve de lição para nós. Não precisamos enxergar somente aquilo que chega até nós. Podemos também ter uma lição oferecida por um companheiro, por um irmão do nosso próprio lar, como reflexo de nós. A dor auxílio, a reencarnação é um desafio expressivo, enfrentando com certa preocupação pelos espíritos medianamente evoluídos, né? Então, essa reencarnação que é um desafio. Reencarnar, né, é um desafio para a alma. Porque ela vai lidar com todas essas situações, enfrentando todas essas preocupações. Nós estamos aqui nesse mundo e não nos preocupamos com nada? Claro que não. Imagine quanta coisa se a gente fosse listar aqui que a gente se preocupa. São muitas coisas, né? E mesmo com a nossa base sedimentada, resignada diante das situações, a base da paz que instalamos, não vai impedir que situações cheguem até nós. E ali
no que pese as boas intenções, às vezes tais espíritos, que somos nós, né, outros, quando encarnados, se deixam empolgar pelos atrativos mundanos e invigilantemente sofrem desafios nos planos previamente traçados no mundo maior, não suportando as provações retificadoras ou assumindo atitudes infelizes passíveis de precipitar o fracasso da experiência humana. Então, esses espíritos, muitas vezes, somos nós mesmos que viemos com essa proposta de modificar. Fizemos o acerto lá, né, no mundo espiritual, vamos dar conta, pode deixar, não, eu quero vir para essa família que eu errei no passado, mas agora eu vou dar conta, tá tudo certo, eu vou me esforçar. Muitas vezes nós fazemos esses acordos no plano espiritual. E o pai amorosamente, né, fala, vamos dar mais uma chance a essa família, a esse ser que quer voltar para essa família, né? Mas aí a minha proposta de me modificar ficou só naquela intenção. Chegou aqui um mundo com tanta coisa boa, os atrativos, e eu me lanço para o mundo, né, digamos assim, somente pelos atrativos da parte externa, sem nenhum compromisso moral com a minha transformação. Imagine, pensando que eu vim só de férias para o planeta Terra, né? Não, eu vou tirar só as férias, sem compromisso com nada, sem a reforma moral, sem o trabalho a ser realizado. Então, eu vou me desviando da proposta. Eu vou caindo, indo para o outro caminho. E aí, aquele compromisso que poderia render dentro da solução da problemática da convivência familiar, por exemplo, começa a se agravar muito mais. Porque toda dívida gera juros e correções. E essas correções são morais, espirituais, né? E aí, vamos nos fracassar moralmente. Então, a dor, auxílio é esse desafio. Porque a dor está mostrando como uma escola, como um aprendizado que vai promover o aluno. É a mesma coisa do aluno que de manhã a criança não quer ir para a escola, ela está com sono, tem chuva, ela não quer ir, mas os pais sabem o que é melhor para ela. Já pensou se toda vez a criança não quisesse ir para a escola, o pai, não quer ir hoje não, então fica. Quantas vezes nós não queremos ou não estamos em condições de ir para o trabalho e a gente fala, eu queria tanto ficar na minha caminha boa aqui, não quero ir, mas eu preciso, né? Tenho necessidade. Então, nós vamos fazer por essa via. Então, as três dores, expiação, que está lá no nosso passado, a dor auxílio é aquela que veio para nos corrigir, nos promover, que está aqui no presente, e a gente entende com uma infelicidade, mas por que eu, logo eu, né? Por que com meu filho? Por que com minha mãe? E por que não? Porque tinha que ser só com o do vizinho? A dor veio para todos, né? E ela é eleita não por Deus a nós, mas nós que escolhemos como caminho. Por isso que a dor, a gente falou no início, né? Ela é uma escolha, mas o sofrimento é opcional. Quanta gente passa por dificuldades, se fosse assim, não estaríamos vendo ninguém aqui. Muitos deixaram seus afazeres, pessoas que às vezes não estão bem de saúde, mas estão enfrentando as situações em conformidade, aquilo é possível ser realizado. Mas nada na inércia, nada no comodismo e na preguiça, que é o diferencial, né? Então, a dor, a evolução, nos leva, assim, para o futuro melhor. Então, as provações, quando enfrentadas com a devida resignação e confiança no auxílio do Pai Maior, não passam de convite da própria vida afetados em prol do nosso aprimoramento. Na verdade, essa escola dor é o convite daquela aula, daquela escola que não participamos no passado e que hoje nos encontrou, você aqui, venha. E nós precisamos aprender a desenvolver a confiança em Deus, que tudo pode em favor de cada um de nós. Então, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Está em agenda cristã. Aquilo que poderia ser o caos, o fim, é uma forma que o Pai nos utiliza e tirando o impacto daquilo que poderia ser pior. Isso depende da visão também de cada um de nós. E da atitude que nós estamos propondo diante das circunstâncias. Parece que tem pessoas que, no momento da dor, aí que ela grita mais. Aí que ela chora mais. E tem criaturas, porque já experimenta dor, ela sublima aquilo, que ela vai diminuindo aquilo. E tem criaturas, quanto mais vê público, mais grita. Você entendeu o trocado pra gente, né? Fazendo analogia.
não só grita para o próprio si, para dentro da casa, mas expõe na mídia, né? Então, é alargar, porque quanto mais pessoas têm pena, quanto mais pessoas sensibilizam, mas o processo de vitimização também acontece com a própria criatura. Então, o que ele nos remete aqui, que vamos diminuindo o impacto. Diminuindo esse impacto, eu me consolo, eu me conforto, porque eu confio no auxílio que o Pai está dando. Mas também não desmereço a ajuda que está sendo oferecida dos encarnados, dos amigos desencarnados, nossos anjos guardiões. Não é dizer que eu sou super-herói e que vamos aguentar tudo. É o equilíbrio onde o sentir e o existir precisa estar junto. Porque senão eu sei que eu tô com a unha doendo, mas aquilo pra mim nem vou trabalhar. A unha tá aqui, eu não trabalho um mês que minha unha quebrou e ali a mídia toda precisa saber que eu tô com a unha quebrada. Isso aí é um exibicionismo da dor, né? E o sofrimento não é equivalente. A gente já começa a perceber coisas assim. Então, é para poder, nesse instante, dentro dessas provações que vamos enfrentando, dar o seu devido valor, grau e nível de entendimento e suavizando. É isso que ele quer dizer. E nada de aumentar. Tá doendo, filho? Tá! Então deixa que mamãe dá um beijo, vai passar. A mãe dá um beijo, acabou. E ali fez um carinho, acolheu, confortou, consolou. A criança para de chorar. Parece até o pai conosco, né? Tenha calma, meu filho. Diminui um pouco, não é assim não, né? Tenha calma, vai passar, já já você vai ficar bem. Vamos orar, vamos pensar em Deus, vamos buscar o ponto de equilíbrio em nós. Tenha calma, e aí daqui a pouco a gente sente o reconforto, a esperança volta, é mesmo, né? Para que tudo isso? Não, vamos diminuir. Então é isso que ele vai dizer para nós, é isso que ele quer dizer para nós. Isso fortalece a alma. Aquele que tem a capacidade de diminuir o impacto das dores, circunstâncias e sofrimento, ele cria resistência espiritual. Então, até as influências, aí já é outra história, já é outro estudo. Só abrindo uma pincelada. Os espíritos malévolos, negativos, os nossos irmãos que não compreenderam ainda o Evangelho, eles vão tentar por essas situações e conseguem lograr o êxito. Mas se ver em nós esse ponto de resistência na dor, no sentido moral, né? Estão falando de mim, deixem falar. Estão dizendo isso de mim, deixem dizer. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou falando. Isso sim. Eu diminuo o impacto trazendo a tranquilidade. Está tudo certo aqui. Podem deixar falar. Daqui a pouco é o vento que leva. Como a casa dos 3 porquinhos. Aí se eu não acredito em mim, no que estão dizendo, aí eu vou e quero falar mais alto, eu quero brigar, eu quero discutir, eu quero debater, e aquilo toma uma forma, a energia contrária, né, de raiva, de ódio. Então, quando a gente não dá importância àquilo que não nos interessa, que não edifica, não eleva, tampouco aquilo por si só cai, né? Então, é isso que ele nos traz. Então, a vontade de Deus tem que prevalecer e está em primeiro lugar diante disso tudo. É o primeiro ponto da compreensão. Nas grandes crises pelas quais passamos, quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, olha só, a criatura precisa ter um certo nível de compreensão em relação a isso também. Já está completamente sedimentado de concordância que Deus está acima de... não tem Deus, aqui sou eu. Eu sou Deus, aí não vai funcionar. Precisamos estar convictos que Deus está acima de tudo e acima de todos nós, né? Então, nas grandes crises, a vontade de Deus tem que prevalecer acima de tudo. O sofrimento torna-se mais leve, mais suave, enaltecendo os ensinamentos de Jesus, que diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. É o que ele nos recomenda. Ele, o nosso irmão maior, Jesus, né, nos dá força para continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. Essa frase, para mim, ela me traduz um ponto muito importante. Ele, o nosso irmão maior, Jesus, ele que nos dá força para continuar no caminho da fé. Porque a gente vê tantas coisas que desestimula a criatura a estar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da fé, no caminho do trabalho edificante. Apesar de tantas coisas que nós estamos presenciando e vendo, se a gente fosse somente por isso, estaríamos arruinados.
Então, ele é que nos dá toda essa força para continuar acreditando em dias melhores, né? E fortalecendo a nossa fé, a nossa união. E é por isso que os espíritos superiores sempre nos alertam. Em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro. Isso é das instruções dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que fizeres, pensa primeiro em Deus, pensa no Criador. E se fosse Jesus, como é que eu faria? E se fosse para um filho meu, ou se fosse para mim, como é que eu gostaria que fosse feito e realizado? Então, essa é a receita, né? Então, dentro da visão espiritual do problema, das situações, das dores, das dificuldades, quando olharmos os nossos problemas terrenos, de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo. Isso a gente tem tanto testemunho, tem tanta prova, porque diante de circunstâncias que apresentam, dentro de situações, pelo contrário, né? Eles começam a perder sua intensidade, a gente chega arrasada à casa espírita. Já presenciei, vocês também devem ter presenciado quantos irmãos nossos em dores e sofrimentos, abatidos, né? E ali chegam assim, arrasados, espiritualmente falando. Essa é a questão. E dali do ponto de vista a gente vai trabalhando a doutrina espírita, o evangelho do Cristo. Daqui a pouco a criatura está trabalhando. O irmão já está auxiliando. Antes era a criatura enferma que adentrava a casa espírita. Outros que adentravam na convalescência. E ali a casa espírita, o trabalho espiritual, a dinâmica do envolvimento da casa espírita, os estudos que vai abrindo a consciência, a energia espiritual desse ambiente modifica cada um de nós, o trabalho do passe, a desobsessão, o evangelho no lar, tudo isso é medicação, que vai diminuindo o impacto da nossa inércia, da nossa parte enferma, diminuindo, curando. Poucos dias é a criatura que está ali dando um passe, atendendo na porta, preparando um alimento, ajudando na água, ajudando na limpeza da casa, sendo útil, porque o trabalho é medicação, é uma terapêutica. Passamos naquele ponto da convalescência, então, que é o ponto-chave, a gente já está no ponto de começar a receber esse alento. Antes era a gente que estava ali precisando, e hoje nós estamos sendo auxiliados. Essa troca, né? Então, dentro do ponto de vista da perspectiva da doutrina espírita, é a promoção, que não só passa a mão na cabeça do doente a vida inteira, né? Ele é assim mesmo, esse menino nasceu assim, a vida toda, então aquele pai que ama demais, protetor demais, é assim, ele vai melhorar e nunca melhora. Torna a criança homem, né? E as coisas continuam passando a mão pela cabeça. Não, a doutrina espírita acolhe o doente, mas não dá a ele a condição de permanecer doente a vida inteira, porque senão fugimos da proposta. Acolhemos, né? A espiritualidade está ali, ele vai se curar e depois ele vai se promover sozinho no trabalho do bem. Essa é a proposta. Então, nada da inércia de ficar o coitadinho o dia todo. É porque eu sou, então, não, ele é doentinho. Não é doentinho, né? Nós nos colocamos nessa condição de doentinhos. O Cristo nos quer ver, né? Tirando todas essas amarras dessas imperfeições. E por isso que a doutrina espírita, ela consola, mas ela esclarece. Porque somente consolar não vai adiantar. A gente já faz isso o tempo todo conosco mesmo. Então, ela esclarece, ela dá orientação, ela dá instrução para a criatura agir ao seu favor. Isso é promoção. Tira a criatura do estado atual e a promove para um estado mais elevado de consciência, né, que isso é importante. Concluindo, nosso último slide foi esse. E trouxemos esse último aqui, assim podemos passar por todos os tipos, aí já li, são, pois, os vários motivos que podem levar o homem à resignação do sofrimento e dificuldade da vida. Resumindo-os, dentro dessa conclusão, a confiança em Deus e na sua sabedoria e amor. Sempre, sempre a confiança em Deus, porque Ele sabe tudo, Ele não só sabe mais. Ele sabe tudo, porque Ele é a própria sabedoria. Eu me conformo com isso. Eu dou graça a isso.
Porque ele é soberano. Então tira, né, a supremacia de que eu sei tudo, que eu posso tudo. Existe, tem alguém, e esse alguém é Deus, que pode tudo. Então eu não posso entrar nessa guerra, nesse conflito psicológico ou emocional e não querer aceitar que alguém, esse alguém não é qualquer alguém, é Deus, ele é soberano. Ponto, acabou. E essa é a questão de confiar tranquilamente naquilo, né? Compreender e aceitar a imortalidade do espírito. Queiramos ou não, somos imortais. Somos eternos, somos infinitos. Fomos criados para a perfeição. Um dia estaremos perfeitos, como Cristo disse, né? Quando ele fala, tu podes fazer igual ou mais do que eu, nos dando todo o credencial da condição de fazer em nome dele, aceitando naquele instante que ele é o maior, né? Porque tem criaturas que têm a dificuldade de sentir realizar que Deus, que o Cristo, a espiritualidade, eles são maiores do que nós. No sentido moral, eles nos colocam esse ponto. Sentido moral e espiritual. Aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, que é um dos princípios do espiritismo, a reencarnação. Graças a Deus, nós temos a reencarnação e vamos reencarnar quantas vezes necessário se fizer ou precisarem para evoluir, para ir depurando as dificuldades morais e espirituais, de consequências físicas que trazemos de outras estações, né, de outros momentos, de outras vivências. E ali vamos depurando, né? A necessidade e dificuldade da vida material para que essa evolução intelectual se processe. Então, essa necessidade de, em alguns momentos, experimentarmos as dificuldades espirituais que fazem parte, né, das circunstâncias do momento que estamos vivendo, que não significa o fracasso, o sucesso, porque hoje ter essa situação, ter essa casa e amanhã não ter mais, não traz nenhum prejuízo, e pelo menos não deveria trazer, a criatura. Se as bases da confiança, a base do amor, do respeito, da evolução tivesse somente nas coisas materiais, quando desencarnarmos a gente levava tudo, né? E vai ficar tudo lá, vai ficar tudo aí. Então esse é o valor da compreensão, primeiramente, que nós damos às coisas e situações que são materiais, porque elas vão ficar. Então a nossa evolução está dentro dessa base moral e espiritual. Fora disso não existe. E ter bens materiais é um processo e consequência. Devemos ter, trabalhar? Sim, claro. Pelo nosso bem-estar? Claro que devemos. Cultivar, trabalhar, progredir materialmente? Sim. O espiritismo não é contra isso. Mas aí colocar todas as nossas bases de existência dentro das questões materiais, iremos sofrer depois, porque eles vão ficar, não levaremos. Então vamos cultivar essa confiança, né, em Deus, na imortalidade na alma, e que temos sim outras vidas, que teremos outras oportunidades para ir aprimorando o espírito, nos tirando da condição de inferioridade moral e espiritual, para elevarmos a exemplo de Jesus, que demonstrou na prática e veio realizando tudo isso e mostrando que cada um de nós pode sim realizar e fazer agora. E com o espiritismo, que é a chave, tudo se torna mais fácil. Então, ficamos por aqui com esse pequeno estudo de compreensão, mas saber que o que estamos passando não nos define, viu? A dor não nos define, não define ninguém, porque o progresso do espírito ainda nem começou. Somos seres imortais. Nós estamos nessa condição. Amanhã estaremos brilhando, porque o que nós estamos fazendo aqui é fazer brilhar a nossa luz. Então, uma boa manhã, um bom sábado, um bom final de semana. E obrigada por essa casa aqui.